Estou aqui para ler a palavra de Deus e quero ler um trecho do que diz o profeta Zacarias, profeta de Deus, e está escrito assim no capítulo 1: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Jesus tem poder. O Senhor te repreenda. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Deus, irado com aquele povo, mas mesmo assim, grandes são as misericórdias do Senhor, fala o profeta Jeremias, e elas são renovadas a cada manhã. O profeta Sofonias diz que Deus traz a cada manhã o seu juízo, a luz. E assim, o Senhor tem falado ao seu povo, por meio dos seus servos, os seus profetas. Contudo, eles taparam os ouvidos e não obedeceram ao Senhor. E aqui, o profeta Zacarias, que em nome do Senhor foi até este povo proferir as palavras de Deus, e eles, desviados, provocando a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou praga, Deus os angustiou, Deus feriu a eles, e mesmo depois de o Senhor ter os tratado assim, eles ainda não voltaram para o Senhor. O profeta Amós chegou a dizer que a maneira do Egito, Deus os havia ferido, e mesmo assim não se converteram de seus maus caminhos. A nação de Israel é o exemplo de como Deus fez com aquele povo, porque sendo povo até chamado de menina dos olhos de Deus, mas eles provocaram a ira do Senhor com as suas obras más,
com seus caminhos tortuosos. Diz no livro de Salmos: Deus se ira todos os dias contra os ímpios. O profeta Jeremias fala: assim tem se achado ímpios na casa de Deus. O Senhor pesou o caminho daquele povo. Quando Deus os havia tirado, eles da terra do Egito, os introduziu na terra da promessa, que Deus havia jurado ao seu servo Abraão, a Isaque e a Jacó. Como Deus lhes prometeu, Deus lhes cumpriu. Porque Jeremias fala: Deus vela sobre sua palavra para fazer cumprido. Isaías também diz que a palavra de Deus não volta vazia. E Deus tirou eles da terra da escravidão, da casa da servidão, das mãos dos egípcios, do domínio de Faraó. Libertou seu povo com mão forte e com braço estendido. Mas eles logo se esqueceram. Eles viraram as costas. Isaías chegou a dizer: todo dia Deus estendeu a sua mão a um povo rebelde e contradizente. Jesus fala em Lucas capítulo 21: olhai para a figueira. A figueira é a nação de Israel. Olha o exemplo que eles tiveram. Olha como Deus fez com aquele povo. Como Deus foi misericordioso, foi longânimo, foi compassivo. Deus agiu benignamente com aquele povo, porque Deus é um Deus que é tardio em irar-se. Mas diz a palavra de Deus que ele estava irado. O Senhor se indignou contra seu povo. A palavra de Deus diz: eu me tornarei inimigo de meu povo, visto que meu povo se esqueceu de mim. Trocaram a Deus por estátua, trocaram a Deus por ídolos, trocaram o Senhor dos Exércitos por coisas materiais, adorando a bênção de Deus, idolatrando uns aos outros. O profeta Amós diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, vendo como seu povo o havia traído, mas o Senhor envia profetas para dizer àquele povo: tornai-vos agora para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. Convertei-vos a mim e chegai-vos a mim, diz o Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer, no Novo Testamento, na carta de Timóteo: a vontade de Deus é que todos os homens venham à salvação e ao conhecimento da verdade. O profeta Ezequiel diz, no capítulo 18 e no capítulo 3, Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, antes que se converta e se arrependa dos seus pecados. E, igualmente, o justo, se ele se desviar e praticar as obras que o ímpio pratica, ele morrerá na sua iniquidade. Nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça.
A Bíblia diz que a lei é figura. Aliás, o que está no Velho Testamento é figura das coisas futuras. Deus abençoe, varão. A paz, varão. E assim Deus fez. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram. Em Atos capítulo 28, diz que eles ouviram pesadamente e não deram ouvidos. Mas Deus, por amor ao seu povo e à sua palavra, lhes enviou juízes, até o profeta Samuel. Lhes enviou profetas, até João Batista. Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, e não quisestes. A grão e a andorinha conhecem os tempos de sua ribação, mas o meu povo não me conhece e não entende o juízo de Deus. O boi conhece o seu possuidor, o jumento sabe aonde é a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, não entende o meu juízo, diz o Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 4, diz: o meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou. Isto serve tanto àquele povo que, obstinados e de dura serviço, agiram contra Deus, quanto também serve aos gentios que não quer ouvir a verdade de Deus, porque está buscando o mundanismo, está buscando orgias, está buscando perversidade. É homem com homem, é mulher com mulher, cometendo torpezas, cometendo perversidades, e receberão aquilo que convém ao seu erro. Jesus disse: o Espírito Santo veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. O Espírito Santo que convence. E a palavra de Deus é a verdade incontestável. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque nelas vós cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem tem sede, venha e beba de graça. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que os vossos pecados sejam apagados. E assim chegam os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Oséias profetizou: eu os meterei em ciúmes com uma outra nação que não conheceu meu nome. Isaías diz: o Senhor foi buscado por aqueles que não perguntavam por ele. Ele foi achado por aqueles que não o buscavam. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para salvar o mundo. Mas aquele que não crê no Filho já está condenado. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras são más. Jesus disse que o mundo o odeia porque ele testifica contra o mundo das suas obras que são más. O salário do pecado é a morte. O que morre sem Jesus acorda no inferno. Aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro é pobre, é miserável. Pode ser rico na terra, pode ter casa boa, pode ter carro luxuoso, pode ter saúde, corpo light, pode ter do bom e do melhor. Mas se seu nome não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E assim Deus envia Jesus, porque na carta de Hebreus, no capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus Cristo, enviado como Messias, como Salvador do mundo, mas o mundo o rejeitou, trocou ele por Barrabás, aquele traficante de última categoria, trocou Jesus por aquele pinguço, aquele homicida, trocaram Jesus Cristo pela política dos romanos, pela religião dos judeus, pela cultura dos gregos. O apóstolo Paulo diz na carta de Coríntios que Deus destruiu a sabedoria dos sábios, aniquilou a inteligência dos inteligentes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. O mundo não conheceu o Senhor, porque ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Os príncipes deste mundo não conheceram a ele, pois se tivessem conhecido, não teria crucificado o Rei da Glória. Jesus falou o que Isaías falou. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque o povo não quer acreditar na Bíblia, quer acreditar em tarô, em búzios, quer acreditar em reza Ave Maria. O que o povo quer acreditar é em jogador, é em político, discurso filosófico de homens que estão na mídia ganhando dinheiro, fazendo sucesso e se tornando celebridades. Por isso que Jesus falou: eis que vos envio a vós como ovelhas diante de lobos, e a uns matareis, e a outros sereis perseguidos. Deus falou com seu povo
mas seu povo virou as costas. Jesus mandou pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura, mas o povo está virando as costas para Jesus, para escutar funk, beber cachaça, fumar maconha. O povo está virando as costas para Jesus, para viver esta vida mundana, ímpia e profana. Mas a tua vida é curta. Jesus fala em Lucas 12, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Ninguém compra Deus com dinheiro. A salvação é adquirida a preço de sangue. E o sangue que foi vertido na cruz não foi de bode, não foi de boi, não foi de galinha preta, não foi de galinha branca. Foi o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, que desceu do céu, tomou forma de homem, fez servo dos homens, aniquilou-se a si mesmo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. E ele iria chegar à cruz para consumar a obra. Satanás não queria que ele chegasse. Tenha compaixão de ti mesmo, mestre. Jesus lhe repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, só as dos homens. Jesus Cristo disse: os que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas quem não é de Deus é do diabo. Fica ouvindo funk, futebol, fica aí escutando música de corno. Filhos do diabo. É o que o mundo adora. Adora o diabo. E ainda diz: não tem Deus no coração. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque aqui Deus falou através de Zacarias, e não terão os profetas para sempre. Saberão que houve profeta no meio de vós. Um dia, este povo que rejeitou Jesus se lamentará muito, mas será tarde demais. Porque Deus tem ordenado agora, em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam. Mas não quer se arrepender, porque as obras da carne são boas. Casou agora, não deu certo, separa e casa de novo. O importante é felicidade. Qual felicidade? Porque o pecado não te traz felicidade, te traz condenação. Jesus fala em João: eu não vos dou a paz como o mundo a dá, mas a paz que eu vos dou é uma verdadeira paz. As obras da carne enchem a cara hoje para esquecer dos problemas, mas é um grande engano e ilusão que o homem comete com ele mesmo, pensando assim: vai beber hoje para ver se alivia o estresse, vai fumar um cigarro para ver se o estresse passa. Você está aumentando a sua condenação com Deus, porque você está descrendo no que Jesus fez. A Bíblia diz: invocai o nome do Senhor enquanto está perto. O profeta Joel diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou você está invocando o nome de Maria? Maria não é redentora, nem mediadora, nem intercessora, nem senhora. O único título que a Bíblia dá a Maria é uma humilde serva de Deus, que ela foi aqui na terra, mulher virtuosa, mulher que serviu a Deus em seu corpo, porque o corpo de Maria se tornou templo de Deus. Maria não bebia cachaça, não fumava maconha. Maria servia a Deus.
Jesus fala que os que fazem a vontade do Pai, eles praticam a palavra de Deus. E bem-aventurados são. Mas o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. O diabo que traga a semente, que é semeada junto do coração do povo que está à beira do caminho. O diabo não quer que você crê na Bíblia. Ele quer que você crê em reza. Ele quer que você crê em macumba, espiritismo. O diabo não quer que você crê na Bíblia. Ele quer que você curte a tua vida nos pecados. Mas o que você planta, você vai colher. Mesmo que você se esqueça do que você fez há 10 anos atrás, mas Deus não vai se esquecer. O que está escrito, está escrito. E borracha nenhuma apaga. Dinheiro nenhum pode comprar ou te advogar diante de Deus. Porque Jesus veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus, em plenitude, em graça sobre graça. Mas, aleivosamente, o povo tem agido contra Deus. Jesus disse: eu vim no nome de meu Pai, e não me aceitou. Jesus é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Foi João Batista que falou aos fariseus no capítulo 3 de Mateus: raça de víboras, como vocês fugirão da ira vindoura? O que o homem vai fazer para escapar desta ira? Porque o único que pode livrar é Jesus. Mas não quis servir Jesus, não quis buscar Jesus, não quis obedecer a sua voz, porque foi escutar a voz do coração, foi escutar líderes religiosos que só pensaram em dinheiro, em riquezas, em bens materiais. Foi atrás de papas, atrás de padres, foi atrás do candomblé, foi na macumba buscar orixá, guias e emanjás. Foi atrás daquilo que era errado. Jesus Cristo está voltando. Entrega a tua vida a Ele, e você se tornará em um homem entendido, em uma mulher entendida. Aquilo que Cristo te revelará. Paulo diz em Efésios, capítulo 5 e versículo 14: e Cristo Jesus te esclarecerá. Mas desperta, porque se você continuar dormindo, fingindo que nada está acontecendo, fingindo que tudo está do mesmo jeito, Jesus vai voltar e você vai ficar. Jesus virá em uma hora que não estiver imaginando. Não esteja nas trevas. Não durma como os demais.
Não se embriague com o vinho deste mundo, mas renovai no vosso entendimento, pela renovação do Espírito Santo de Deus. Credes em Deus? Crede também em mim. É o que Jesus disse. Eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, com Jesus. Jesus Cristo morreu, pendurado na cruz do Calvário, mas soltas as ânsias da morte, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, trouxe a vida de volta ao seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, juiz dos vivos e dos mortos. Se prepare para aceitar as contas com Jesus, traficante de PCC. Se prepare para aceitar as contas com Jesus, prostituta de noite, de momentos de prazer que você passa. Se prepare para aceitar as contas com Jesus Cristo, drogado, bêbado, lésbica, homossexual. Se prepare, porque Jesus não está brincando. A vida do homem é 120 anos. 70 anos, uma geração. Com 80, o homem chega com muita robustez, com enfado e canseira. Mas a garotada hoje não está passando dos 30. Não está chegando aos 40. Porque não obedece o pai, não obedece a mãe. Quer ir pra funk, ouvir MC, cantar indecência, pregando ostentação, falando de vida terrena. Credes em Jesus, porque Jesus Cristo disse: Ele salva, liberta, Ele transforma. Venha para Jesus Cristo, venha para a luz. O apóstolo Pedro diz: para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salvai-vos desta geração perversa. Convertei-vos agora de vossos maus caminhos e tornai-vos para o Senhor Deus, que riquíssimo é em perdoar. Só Ele perdoa, só Ele liberta, só Ele converte. Jesus é a verdade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Jesus salva. Esta é a mensagem. A ira de Deus se acenderá contra os gentios, que recusou a mensagem do seu evangelho. E este evangelho voltará aos judeus, ao povo de Deus. Porque Deus, como jurou ao seu servo Abraão, Deus, mais uma vez, olhará para aquele povo com um olhar de misericórdia e de piedade, e o salvará das mãos dos seus inimigos. Hoje, Jerusalém está sendo pisada por gentios e por
estrangeiros. Jerusalém está sendo pisada pelos seus inimigos. Os muçulmanos construíram o Domo da Rocha, naquele lugar aonde Abraão ofereceu como sacrifício aquele cordeiro que Deus proveu, no lugar de seu filho Isaque. E ali está também o Muro das Lamentações, aonde era o antigo templo. E Jesus, como disse na sua palavra, olhem para a figueira, e quando vocês virem os seus ramos tenros, sabei que está próximo o tempo. A qualquer momento estoura a terceira guerra, e o terceiro templo já está em projeto. A qualquer momento será levantado aquele terceiro templo, aonde os judeus acreditarão que irão se assentar ali o Messias, mas quem vai se assentar é o anticristo, passando-se pelo Cristo da cruz, pelo Cristo verdadeiro. Eles serão enganados até que Jesus vem para livrar o seu povo dos seus inimigos e o socorrerá. Então eles se arrependerão e Deus salvará o seu povo, como falou aos seus profetas. Porque Paulo diz em Romanos que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia com os gentios. Volte para Jesus. Você que está desviado, torne agora para Deus, e Deus se tornará para ti. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o rico, ele quer salvar o pobre. A todos é anunciado o reino de Deus, mas a mensagem do Evangelho é arrependimento. Converta-se, porque o que está vindo virá e não tardará. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.